conselheiro, Pai eterno, companheiro, a raiz de Jessé, tu és a própria fé. Os céus inteiros proclamam: Santo. Todo ser que respira, exalte e adore, bendiga os santos dos santos, Senhor dos senhores, começo e fim, e para sempre será. Santo, 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 santo. Meus amados e queridos irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus, pela graça, bondade e misericórdia do Senhor. Estamos chegando aqui em mais esse dia para nós continuarmos a nossa gloriosa jornada pela Bíblia Sagrada. Parabéns a você que está junto conosco nesta viagem, alimentando a sua alma a cada dia. Que maravilha! Que Deus continue lhe abençoando. Convido então você a abrir a sua Bíblia para nós lermos 2 Samuel, capítulo de número 6. Versículo 1 nos diz assim: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Verso 2: E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. Verso 3: E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Verso 4: E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. Verso 5: E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas e com saltérios e com tamboris e com pandeiros e com símbolos. Verso 6: E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Verso 7: Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Verso 8: E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Versículo 9: E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Verso 10: E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor à cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Verso 11: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Verso 12: Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima, da casa de Obed-edom, à cidade de Davi, com alegria. Verso 13: E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. Verso 14: E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Verso 15: Assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Verso 16: E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela,
E vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Verso 17. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Verso 18. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Verso 19. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então retirou-se todo o povo, cada um, para a sua casa. Verso 20. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi hoje o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Verso 21. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor tenho me alegrado. Verso 22. E ainda mais do que isto me envilecerei e me humilharei aos meus olhos. Mas das servas de quem falaste, delas serei honrado. Verso 23. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Cheios de gozo em ver o Filho de Deus, no mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco nosso amado e bom Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, acabamos então a leitura do capítulo de número 6 aqui de 2 Samuel. Para a nossa reflexão hoje, eu quero reler com os irmãos o verso de número 3. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levavam da casa de Abinadab, que está em Gibeá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Cristo foi ferido por um soldado em seu lado. Durante o sacrifício lá da cruz. E a Bíblia nos afirma e diz que tal verdade nos conduz. Sangue e água saiu do corpo de Jesus. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, depois que a arca da aliança foi devolvida pelos filisteus, ela ficou por cerca de 20 anos na casa de Abinadab. Ao assumir o trono de Israel, Davi propôs no coração trazer a arca para perto de si em Jerusalém, pois sabia da importância dela, pois a arca representava a presença de Jeová no meio do seu povo. Davi então organizou uma grande comitiva para conduzir a arca desde a casa de Abinadab até Jerusalém. Porém, Davi cometeu um grave erro. Ao invés de trazer a arca da forma como Deus prescrevera, ou seja, aos ombros dos levitas, quis um meio mais cômodo
preparou um carro puxado por bois e colocou a arca. Durante a viagem, em determinado ponto, os bois tropeçaram e certo levita chamado Uzá quis segurar a arca e morreu fulminado por Deus, pois ninguém poderia tocar na arca. Davi ficou muito triste e abatido e temeu levar a arca para Jerusalém naquele momento, deixando-a na casa de um outro levita de nome Obed-edom. O texto nos diz que a arca ficou na casa deste levita por 3 meses e Deus abençoou ricamente a ele e a sua família. Sabendo disso, Davi recobra o ânimo e o desejo de trazer a arca para Jerusalém. Porém, agora faria da forma certa. A arca seria conduzida aos ombros dos levitas, conforme 2 Crônicas 15, 11 ao 15. E aí então deu tudo certo, e com grande festa e alegria, a arca chegou a Jerusalém. Amados e queridos irmãos, aprendamos a lição. Não podemos quebrar os princípios estabelecidos por Deus. Às vezes queremos atalhos, queremos um caminho mais fácil para recebermos as bênçãos do Senhor. Mas Deus estabeleceu princípios ou meios para sermos abençoados. Esses princípios são permanentes. Deus jamais os mudará. Por exemplo, a oração, a obediência, a humilhação, o arrependimento, a perseverança, a paciência, são alguns dos princípios que Deus estabeleceu para nós sermos abençoados pelo Senhor. Fora desses princípios, não haverá resposta de Deus para nós. Então, queridos irmãos, vivamos de acordo com os princípios que Deus estabeleceu, e assim viveremos debaixo da mão abençoadora do nosso Deus. Medite nessa palavra. Deus lhe abençoe. Exaltado seja sempre o santo nome de Jesus, o nosso eterno Salvador. Oremos, meus amados irmãos. Senhor amado e querido, queremos te louvar, te glorificar por mais esse capítulo da tua palavra e por essa mensagem, Senhor, que nos edifica. Ó Deus, o Senhor estabeleceu princípios que não podem ser quebrados por nós, se quisermos a tua bênção. Querido Pai, querido Senhor, nos dê prudência, nos dê sabedoria para vivermos, Senhor, observando os princípios da tua palavra, para que nós realmente estejamos debaixo da tua bênção. É o que nós te pedimos nesse dia, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Não se queixou, assim clamou, ó Pai, perdoa o transgressor. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, estamos chegando ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra. Desejo a você um dia maravilhoso, um dia abençoado por Deus, juntamente com a sua família, e aguardo você amanhã. Conto com a sua companhia para prosseguirmos a nossa caminhada. Amanhã estaremos lendo o capítulo 7 de 2 Samuel. Receba o nosso abraço e até amanhã, na paz do Senhor Jesus. Mas do caminho para